Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o Conteúdo Amazônia e estamos juntos com você. Mais um dia. É para encurtar distâncias e levar até a sua casa informações que agregam valor. Hoje o programa vai estar bem diferenciado. Não, primeiro vamos invocar a presença de Deus, né? Em época de pandemia, vamos blindar as nossas vidas com a presença de Deus, para que a gente tenha mais saúde, paz e prosperidade, né? Que são duas coisas difíceis nesse momento, saúde e prosperidade. Mas a gente vai conseguir. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Eu queria ser brasileiro, ganhava todas. Aí era melhor. Bom, sem muitas delongas, está aqui do meu lado para falar de economia, de reforma tributária e de mais do que mesmo que nós tínhamos falado? Lá tem outras reformas aí, por exemplo, lá no plano do governo federal, que foi feito ano passado, a Previdência, que está respingando nos estados, né, que é a questão previdenciária. Então, aqui o governo do estado de Rondônia apresentou em junho desse ano uma proposta de mudança, um projeto de lei que, no meio da pandemia, né, interferia aí na mudança de alíquota, no tempo de contribuição do benefício, no período, né, em que os servidores públicos do estado tinham para se aposentar, pagamento de um pedágio, né, para aqueles que estão já nessa fase de transição para se aposentar, né, que era foi vamos dizer assim, um compromisso do governo federal com os estados no pós-reforma previdenciária e que respingou justamente agora. O governo estendeu o prazo, mas a gente acha quase que improvável os estados fazerem isso nesse momento. É que quando fizer a reforma previdenciária, ninguém combinou o Covid, né? Pois é. Senão não tinha nem saído. E para estar hoje, eu trouxe o cara que é contador, que conhece essas bagaças tudo, para ser o meu comentarista no programa de hoje, Carlos Caldeira. Hoje ele não vem com o veneno da notícia, hoje ele vem só com a estricnina, que é um tipo de veneno também, Sim, mas também. Pode ser usado como remédio, né? É muito bom estar aqui de novo com você, ainda mais discutir um tema como esse, né? Um tema que eu gosto, né? Apesar de ter me afastado um pouco desse tema devido a outra função como jornalista, mas estamos aqui para contribuir. A gente lê um pouquinho e dá para debater, sim. Não, então, hoje eu te trouxe porque eu vou deixar você debater com ele. É uma oportunidade que eu tenho de acompanhar seu trabalho dele junto. Ele é bom no que ele faz aqui, o rapaz. Thaís. Professor Otacílio, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Um programa sempre muito comentado aí por quem nos assiste, porque traz as informações dessa realidade em que vivemos atualmente. E espero que as boas notícias que você tem para falar sobre essa reforma seja muito boa para o nosso trabalhador, que nós temos que trabalhar menos tempo, pagar menos. Quem sabe eu ainda consigo ouvir algo nesse sentido. Né? É igual você falou, né? O Carlos, que é contador, aí ele falou, ainda bem, que ele está um pouco afastado da profissão, né? As reformas que vêm justamente, ela tem justamente esse condão de simplificar. E aí, por exemplo, o profissional do contador vai perder um pouco desse mercado, né? Porque você imagina, as três propostas que estão lá do Guedes, que simplifica apenas 2 tributos, né? PIS e COFINS. E as outras, né? Uma unifica 9 em um tributo só, simplificando, reduzindo aquele conjunto de leis, né? Igual nós falamos aqui na última vez, só a do PIS e COFINS são mais de 20 mil páginas que os contadores, o pessoal da área do direito tributário, tinha que se debruçar para arranjar fórmulas para as empresas, né, pagarem o tributo corretamente. A gente considera que as reformas elas são importantes, só que essa do Guedes, por exemplo, ela vem sendo fatiada, né, o que é uma reclamação, elas são em 4 etapas. Mesmo assim, o próprio governo cobra urgência, ninguém vai aprovar reformas, né, PECs, né, propostas de emendas à Constituição, de forma fatiada. Cada uma dessas aí vai ser uma grande luta e, com certeza, o Congresso Nacional não aceitará as propostas vindo de forma pingada, ela vai querer todo o conjunto lá. E até como nós falamos, né, a proposta que tem lá, principalmente a do Baleia Rossi, ela é mais completa do que a do governo federal, ela inclui, inclusive, tributos estaduais e também municipais. Ele pega lá, além do PIS e da COFINS, pega lá o IPI da União, pega o ICMS do Estado, o ISS, né, aqui do município, além de outros tributos, salário, educação e por aí vai. Coloca tudo num só, transforma numa alíquota única, né,
Tem o perigo, né, porque você tem alguns setores aí, igual a própria proposta do Guedes, ela coloca uma alíquota única de 12% e afeta negativamente o setor de serviço, que representa mais de 60% do PIB brasileiro e é o maior gerador de emprego e de renda na economia brasileira. Então a gente tem essa preocupação de, tá certo, você tem que padronizar algumas coisas, simplificar, transformar a vida mais prática, menos burocrática para o contribuinte, principalmente para as empresas, até mesmo também para ela gerar mais emprego. Mas quando ela pega e afeta aí, né, um mercado tão importante quanto é o setor de serviço, que vai sair ali de pouco mais de 5% para pagar 12%, isso acaba, né, trazendo um grande prejuízo para o principal... Mais que o dobro. Mais do que o dobro. E aí vamos dizer assim, nos preocupa bastante. Mas é aquela questão como nós falamos, o Guedes, ele joga alto para negociar, e igual ele fez na Previdência, vindo com várias propostas absurdas, como o regime de capitalização, né? E aí ela foi derrubada, mas é uma forma de negociar, né? Imagino que seja. Mas também, ele enviando de forma fatiada, eu não acredito que o Congresso Nacional aceitará, porque cada uma dessas etapas será uma luta. A gente sabe como é que como é que funciona o Congresso Nacional, né? Para a reforma de uma pequena proposta de emenda à Constituição, você demora meses, talvez até um semestre. E para o próprio governo federal é muito ruim, né? E tudo indica que também nós teremos propostas futuras ruins, como a questão do imposto de renda, né? Talvez a próxima proposta que vem vai afetar o imposto de renda, na qual ele quer acabar com ou reduzir ou estabelecer teto para algumas deduções. Então você pega, nós temos uma classe média muito grande. Quando você acaba ou limita a dedução, por exemplo, com saúde, eu temo pelo quê? Várias pessoas abandonando o plano de saúde, né? Você pega professores do ensino básico, fundamental, até das universidades, que já estão ali, vamos dizer assim, no limite. Se ele não tiver como recuperar todo ano ali 3, 4 mil reais, né? Ou talvez um pouco menos, para contribuir para o pagamento desse plano de saúde, ele não terá plano de saúde. O que vai acontecer? Vai inchar mais ainda o Estado, vai depender, mais pessoas vão deixar seus planos de saúde, outras deixarão até a escola privada, particular, para colocar seu filho... Eu já estou fora dos dois? Né? Eu já estou fora dos dois mesmo, então... Mas a realidade de Rondônia é muito diferente de outros estados, também, né? Por exemplo, São Paulo, que é uma capital gigante. Imagina todos abandonando o convênio médico. O caos seria o caos. É o caos, verdade. Né? Não é nem... Acho que aqui ainda é fichinha. Lá o negócio é absurdamente fora da realidade. E eu fico muito preocupado, por quê? Porque quando se fala em reforma, né, no Brasil sempre é 8 ou 80, né? Ou seja, ou a paulada é grande ou não se faz nada. Eu sou favorável à reforma, mas desde que elas sejam implementadas de forma gradual, até porque a condição socioeconômica do brasileiro não permite você fazer mudanças bruscas como o governo quer. Eu inclusive, quando eu dei uma olhada nessa reforma, eu achei ela assim, se falando exclusivamente de Brasil e do tanto da carga tributária que nós temos, achei ela muito fantasiosa. Sim. Tá? E assim, existem dois impostos que a gente não pode deixar de observar dentro dessa reforma. Você falou sobre o ICMS também e a CID. A CID, né? Sobre combustível. Que a grande maioria da população brasileira, ela nem conhece a CID, não sabe do que se trata, né? E assim, eu queria que, já que você está por dentro da reforma, eu não me aprofundei, como é que eles fizeram com a CID dentro da reforma tributária? Na proposta do Guedes não há nenhuma mudança. Há na do Baleia Rossi, ela é inclusa na proposta do Baleia Rossi. E tem a outra lá do Bernard App com um outro ex-deputado federal que é muito bom nessa área tributária, que pega 5 tributos, mas não pega a CID. A mais completa é do deputado Baleia Rossi e é que está mais avançada, já tem até relatório de comissão, e pega 9 tributos e inclui a CID, igual você falou. É um tributo criado lá atrás para resolver um problema
pontual e que, como no Brasil, tudo se perpetua, né? Tudo se perpetua, assim como foi a CPMF lá no governo FHC, que era provisório, mas de provisório não teve nada, durou longas décadas e não foi utilizado para o seu fim principal, que era a saúde, né? Lá no início. E outra coisa que nos preocupa também em relação à reforma tributária é que o Guedes deixa bem claro, a reforma ela tratará principalmente de simplificação, desburocratização, né, para as empresas que vão ter redução de custo, principalmente, por exemplo, ela é interessante do ponto de vista, sim, você tem pequenas empresas que não tem como contratar o contador, ou faz aquele contrato básico que todo mundo conhece, que é só para fazer os registros e prestar conta mesmo, cumprir o papel legal, né? Mas outras empresas grandes, o que é que elas fazem? Ela contrata o contador, até mesmo um profissional do direito, para fazer aqueles processos, né, de elisão fiscal e outros processos que visa até o quê? O pagamento correto, né? E o que que acontece? Pelo emaranhado de lei que nós temos muitas micro e pequenas empresas que pagam tributo indevidamente. Todas as reformas, todas as propostas que estão lá, ela visa principalmente isso aí, simplificar e dar mais esse caráter de justiça fiscal, né, para que os contribuintes paguem efetivamente o que devem. Nós temos um problema no Brasil, por exemplo, que a lei diz que você não pode ter bitributação, mas todos nós sabemos que ocorre. A PIS e a CONFINS são um exemplo disso aí. Ela é cobrada em toda a cadeia produtiva, então em todas as etapas ela é cobrada. E a bitributação, a proposta é cobrar lá no final e não em toda a cadeia. Isso ajuda bastante e contribui principalmente com aquele pequeno empresário que não tem condição de ter uma estrutura de profissional para isso aí. Afeta o mercado desses profissionais, né, Caldeira? Você sabe disso, mas é assim, o mercado vai ter que se reagir, até porque os próprios contadores não conseguem hoje atender a demanda, né? Sabe muito bem. É um mercado muito bom, o profissional do contador. Eu dou aula para contabilidade também, apesar de ser economista, eu sempre tive ligado ao curso de contabilidade e sei da importância desse profissional e sei também que a demanda por esse tipo de profissional hoje ela é muito pequena, igual nós falamos aqui, né? Hoje uma pequena empresa contrata o contador só para fazer essa questão burocrática. Agora, quem sabe, com essa simplificação, o contador terá esse papel na pequena empresa de orientar o pequeno empresário realmente para reduzir seus custos, para ter um resultado lucrativo melhor. E até facilita a vida do contador, né? Exatamente. Ele vai ter um papel diferenciado daqui para frente. Eu acho que isso é importante. Mas eu creio que a proposta do Guedes não vence e quem vai caminhar lá no Congresso vai ser a do Baleia Rossi. Quer fazer uma pergunta? Não, fique à vontade. Tá, eu vou só chamar a vinheta que a gente não chamou, tá? E ele vai, agora eu quero que você faça um apanhado na volta da vinheta da situação de como é que o governo do estado vai tratar a reforma previdenciária dele aqui e o município também, que aí é terreno desse rapaz ali, ó, ele nada de braçada ali, o Carlos Caldeira. Ele se dá bem com todo mundo e todo mundo ama ele. Eu imagino. Ainda mais se tiver cargo público, uma coisa. Vamos lá, Eudes, me dá a vinheta aí, Eudes, por favor. Voltando. Sim, faça um preâmbulo de como é que está a reforma da Previdência para o Estado e para o município. E aí eu quero ouvir o meu amigo Carlos Caldeira, que conhece todo mundo da cozinha dos caras. Né? Então, eu acho assim também, a reforma previdenciária ela era necessária o ano passado. Eu sempre discordo da dosagem, né? Aquilo que eu falei, ou no Brasil é 8 ou é 80, né? Você a dosagem de matar cavalo. Exatamente. Então, eu achei a dosagem, tanto na reforma do ano passado, muito elevada, sobrecarrega muito, né? Muita gente critica o servidor público, por exemplo. O servidor público paga 14% sobre o total, não é sobre o teto, não. O setor privado, ele paga um percentual menor sobre o teto, que é 5 mil, quase 6 mil reais. Hoje aumentou, acho que é mais de 6 mil reais. Mas o servidor público, não, ele paga um valor bem mais elevado, e sobre o total, né? E aí, na reforma da Previdência do governo federal o ano passado, assim como está ocorrendo no governo federal, não quer afetar, não quer atingir, a partir da reforma tributária, estados e municípios. O ano passado foi a mesma coisa na reforma previdenciária, mas ficou acordado o quê? Fechado na Constituição, que estados e municípios teriam que realizar reformas também, né, em seu sistema previdenciário, seu regime próprio, né,
que no caso do Estado, município se refere apenas a servidores públicos, né? Principalmente o que? Aqueles estados que têm o seu cálculo atuarial negativo, né? Deficitário, ou seja, aquele cálculo que tem uma projeção para os próximos anos aí bastante negativo. Por exemplo, do estado de Rondônia ultrapassa para os próximos 10 anos aí, cálculo do Tribunal de Contas do estado de Rondônia, 40 bilhões de déficit. Não é pouca coisa, né? 40 bilhões. Vai se tornar algo assim impraticável, que o Estado lá na frente terá que tirar dinheiro do seu orçamento normal para cobrir déficit previdenciário. Então é lógico que reformas devem ser implementadas, aumentar ali 1, 2 anos o tempo a mais de contribuição, principalmente dos novos servidores, não prejudicando aqueles que já têm carreira já consolidada, né? Aumentar um pouco a alíquota e toda essa mudança que é necessária, né? O Estado ele é muito prejudicado porque quando ele contrata CDS, nós temos muitos CDS, esse CDS não contribui para o IPERON, ele contribui para a União, para o INSS. Isso é muito ruim para o Estado, porque ele está recebendo dinheiro da onde? Da União. De repente, talvez possa surgir uma lei aí que os próprios comissionados, que são temporários, possam também contribuir para a Previdência. Isso já aconteceu aqui no município de Porto Velho e houve muita confusão a respeito disso, né? Ali pelo IPAM, inclusive, porque tinha servidor que contribuía para o IPAM e passava 2 meses na administração municipal, por exemplo, e ia lá e fazia uma cirurgia do coração, por exemplo, de 50, 60, 80 mil reais. Quer dizer, que quem está lá contribuindo a vida inteira teria que pagar aquela conta de quem entrou 2 meses só para fazer uma cirurgia, por exemplo. Né? São essas e tanto que mais... eles acabaram com isso, né? Pararam, e agora houve essa majoração, digamos assim, no aumento da contribuição, que foi para 14%, né, do município de Porto Velho. E muita gente acha que é para cobrir rombo de lá de trás. E que, na verdade, existe um rombo mesmo, né, dentro da Previdência do município, que é o IPAM, calculado, parece que em torno de 17 a 20 milhões de reais, o que é muita coisa. É muita coisa para o município. E como você fez uma previsão para 10 anos, você imagina o tamanho que isso vai estar em 10 anos. Exatamente, né? É só complementando, né? Então, essas coisas têm que ser bastante estudadas para chamar essa atenção justamente o que o Caldeira falou, né? Para o tiro não sair pela culatra, né? Mas o fato é que os estados e municípios tinham, desde quando foi aprovada a reforma da Previdência na União, até 31 de julho, para fazer essas mudanças. E todos têm um cenário atuarial bastante negativo, tá certo? E o que tem na proposta? Quem não o fizer, o governo federal cortará os repasses. E você tem aí uma enxurrada de PECs, aí, por exemplo, a PEC emergencial e outras PECs, que vai passar aí nos próximos 10 anos vários bilhões de reais para os estados, inclusive algumas PECs aí vai liberar, por exemplo, vai extinguir os fundos públicos, autorizando os estados e municípios a utilizar esses fundos para pagarem suas dívidas, o que eu até discordo com algumas coisas, né? Mas o fato é que vem aí algumas reformas que o governo federal vai colocar muito dinheiro nos estados e municípios, né, como essas PECs que nós acabamos de falar. E quem não fizer sua lição de casa estará comprometido. Então, o que aconteceu? Estados e municípios em todo o Brasil perderam o time e vieram fazer agora, né, durante o período de pandemia. E, lógico, vai encontrar enfrentamento da Assembleia. O próprio Laerte já falou que no estado não vai aprovar aquilo ali, porque aquilo ali carece de uma grande discussão, um grande debate entre a categoria, seja os servidores isoladamente, a partir dos seus sindicatos, com a própria Casa Legislativa, o governo estadual, né? Então, é uma coisa que você não tem como discutir de forma por videoconferência. Então, e aí está sendo muito criticado. Os próprios sindicatos estão se organizando aí para não aceitar, para fazer força e não aceitar, e eu acho bastante certo isso aí, porque não há condição de fazer isso aí agora, né? Durante esse regime de pandemia, você tem algumas categorias aí, é lógico, você tem um número de servidor público, você pega estado, você tem no estado de Rondônia aí, vários servidores que recebem aí um salário e meio. Essas pessoas seriam extremamente afetadas por uma reforma nesse momento, pessoas que estão em vias de se aposentar. Então isso poderia trazer principalmente bastante prejuízo para aqueles servidores, que é um número bastante elevado, que tem um salário bastante reduzido. Então, de repente, o governo estendeu até 30 de setembro, imagino que ele vai estender mais ainda, porque não tem como fazer essas reformas no âmbito. E você pega município, né?
O município já está, alguns municípios aí que não tem condição, tem a PEC lá também que extingue alguns municípios, né? Que realmente nós temos municípios que estão em situação bastante terríveis. É um caso para se discutir, porque tem município que 95% do que eles recebem vem de Estado e da União. É um município que não tem condição de sobreviver. Você imagina agora esse novo marco legal do saneamento. Como é que esses municípios vão privatizar seus serviços, né? É difícil, já está aprovado lá. Com certeza, nenhuma empresa... A CAERD vai se esfacelar. Sim. Porto Velho saindo da CAERD, a CAERD já era, já não tem mais como... Se já não consegue se manter hoje, não terá condição de se manter. E quem vai querer esse pequeno município que tem 3, 4, 5 mil habitantes? Possivelmente, a não ser que eles formem um consórcio, como já está ocorrendo, né? Mas mesmo assim fica bastante inviável você implantar nesses municípios sistema de água tratada e também de coleta dos resíduos sólidos, né? Eu acho pouco provável. Quer comentar alguma coisa, Thaís? Eu acho que... Você falou na área dela agora, né? Eu acho que é um grande desafio para os municípios pequenos esse tipo de ação, até porque a distância entre os municípios são grandes, né? E quando você fala de adutoras, de motores, de tudo que engloba, você tem um cálculo bem complexo. Sim. E quanto maior o motor, mais caro fica. Exatamente. Né? Então, é um desafio assim grande. E alternativas, eu acho que a engenharia terá um bom trabalho aí para conseguir fazer essa modelagem, né? Modelagem de um ponto de equilíbrio bom, né? E a gente sabe da necessidade de que realmente a gente precisa ter água e esgoto em todo o estado. É igual, assim, eu sempre falo o seguinte: quando o mercado falha, o Estado deve intervir. Como nesse governo aqui, do federal, vem intervindo. Pouca gente sabe disso aí, mas nós temos intervenção do Estado. Né? Por exemplo, agora o Congresso está querendo estabelecer um limite de 30% no cartão de juros, né? Do cartão de crédito e no cheque especial. Foi uma canetada. Mas lá atrás, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já tinha estabelecido o limite para o cheque especial de 150. É uma intervenção. É uma intervenção, né? Ele fez um estudo e achou um modelo de intervenção correta, né? Mas assim, quando o mercado falha, é totalmente aceitável a intervenção do Estado, é necessária naqueles pontos. Mas desde que você diagnostique o problema correto, porque as falhas são grandes, a simetria informacional, tem a presença de... Nós temos aí listado aí para mais de... problemas de alocação, problemas de distribuição, são vários, né? Problemas que o mercado não consegue alcançar. Mas eu também acho importante que quando o Estado não consegue ser eficiente, ele tem que achar uma modelagem para transferir essa sua atividade que é ineficiente para o mercado, como era o setor de telecomunicação na década de 90, né? A gente pode debater, criticar várias coisas que ocorreram lá atrás, mas que dizer que não melhorou o serviço melhorou, o serviço de telefonia privatizado universalizou, né? Hoje nós temos mais aparelho do que habitante no Brasil. Naquela época nós tínhamos um déficit muito grande, então houve essa universalização, chegou a localidades que jamais chegaria, né? No Baixo Madeira nós temos aí, se estivesse na mão do Estado nunca teria chegado, imagino eu. Verdade. Então universalizou, melhorou a qualidade e o preço você não pode reclamar. Hoje quem tem aí R$30 consegue manter uma linha telefônica, né? Sem problema nenhum. Querido, eu vou chamar um intervalo comercial, no bloco de encerramento a gente conclui a conversa. Jogo rápido, num lá, outro cá. Não fique lagado. Acelera essa internet aí. Bora. Prepare-se para ser o rei do headshot com a Brasil Digital. Headshot. Velocidade de até 300 mega. Planos a partir de R$ 99,90. Brasil Digital. Você conectado. Depilação e estética Mãos de Fada.
Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta, agora vou entregar para você, toma que a bola é tua. Então, com relação a essas reformas, eu acho que o governo tem atrapalhado. Eu acho que esse fatiamento da reforma tributária, que eu sempre reputei a mais importante, desonerar o setor produtivo para gerar emprego, descomplicar, simplificar, desburocratizar, é importantíssimo, né? Mas a forma como o governo vem fazendo, né? A equipe econômica do governo passou toda a pandemia aí, né? Pronto para trabalhar, para já fazer todo o pacote inteiro e vai entregar fatiado. E eu acho que a proposta do governo federal não passa, até porque a reforma que nós precisamos é ampla, envolve tributos, né, da União, estados e municípios. E a proposta do governo já deixou claro, não vai mexer com tributos estaduais e municipais. E se deixar para estados e municípios fizerem sua reforma, acontece o que está acontecendo aí com a reforma da Previdência. Ninguém fez no seu tempo, quer fazer em tempos de pandemia e não vai ocorrer. Né? Como nós falamos agora do caso aqui do estado de Rondônia, que submeteu um projeto de lei da reforma da Previdência sua e no momento inadequado. Poderia ter feito já no início do ano e fez somente agora, em junho, né? Então, eu acho que não vai passar a do governo federal, e o governo federal, em vez de ajudar, está basicamente atrapalhando uma reforma fundamental para a economia brasileira. Concluindo, Caldeira. Eu fico vendo esse debate sobre essa reforma, e eu lembro que a vida inteira a gente falou nessa reforma. Desde 88. A vida inteira a gente está falando dessa reforma e ela nunca sai. Nunca sai. É igual a reforma do judiciário, também, que até esquecem de falar, né? E você colocou uma coisa muito interessante, que o governo acaba aí atrapalhando realmente, né? Uhum. E você vê que é o seguinte, por que o governo se aproximou do centrão ali, do famigerado centrão? É exatamente para ter esse tipo de voto, mas ele consegue afastar quem ele trouxe do lado dele. E olha que no Centrão tem profissionais da área. Sim. Tem profissionais da área, tem cobras criadas lá, que realmente poderiam contribuir com essa reforma, mas que não é do interesse deles de contribuir para sair, pelo menos enquanto eles estão lá gerindo seus mandatos e a família está gerindo as suas empresas lá do outro lado. Exato. Essa é a grande questão. Verdade. Thaís, concluindo. Otacílio, muito obrigado pela sua presença aqui. Caldeira, agradeço também sua presença, nos contribuindo aqui com o nosso programa. E vamos continuar aí de olho nessa economia, de olho nessas reformas,
porque são importantes e, infelizmente, um pouco demoradas, mas são importantes para todos nós. Vamos sair de casa, até o próximo programa. Caldeira, Thaís, Benito, nós agradecemos aqui a nossa participação e conte conosco aí numa nova oportunidade. Agora, muito obrigado pela participação especial do Caldeira, nosso contador aí, que entende um bocado de tributação. Né? Obrigado a você, que é o expoente da economia aqui para mim. E olha, a casa também está aberta. Bom, você sabe que você vai voltar de novo na virada do mês, então tá bom. Tu, Caldeira, tu já sabe, tu é de casa, né? Obrigado. Não, porque você não pede horário, eu que tenho que estar impedindo, implorando para tu vir no programa. Verdade. Obrigado pela participação especial hoje, tá? E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza num próximo programa. Até lá.